Olá, meu nome é Felipe. Eu estou gravando um vídeo sobre como encontrar de maneira sistêmica cadeias de processo com erros recorrentes dos últimos, no nosso caso aqui, os últimos 65 dias, com o intuito de fazer essa identificação e ajustar ou parar essas cadeias de processo de rodar no sistema. Isso é muito importante para a nossa governança do ambiente da produção, de manter a performance e evitar que processos desnecessários fiquem rodando, né, e consumindo recursos de máquina. Tá? Serão 65 dias o período escolhido aqui, porque existem cadeias que rodam diariamente, algumas semanalmente, outras uma vez por mês apenas. Então, essas que rodam mensalmente, com esses 65 dias a gente consegue esse esse período, né? Então, o período escolhido aqui no caso é 24 de 12 de 2024 até 27 de 2 de 2025, tá? 65 dias. Nós vamos utilizar a transação ST13, função BW Tools, né? Então, o roteiro desse manual é primeiro pegar uma lista distinta de metachains, com pelo menos um erro no período, depois pegar o log de todas as execuções, independente se foi com êxito ou com erro, e depois tirar uma média de erro, exportar, onde nós vamos entender quais são aquelas cadeias que estão com erros recorrentes. Então, vamos lá. Então, eu estou no BW Produção, ST13, transação ST13. Aqui em ToolName, escreve-se BW Tools, ok? E clique em executar. Escolha a primeira opção, Process Chain Analysis, executar novamente. Aqui em Process Chain, esse primeiro botão, F5. Ok, nós vamos selecionar o período, então 24 de 12 de 2024 a 27 de 2 de 2025. Ok, nesse caso, esse período, nós vamos pegar todas as cadeias e aqui nós vamos não mostrar cadeias no status verde, que seria êxito, nem amarelo em execução. Ou seja, eu só quero as cadeias que deram erro. Para quê? Eu pegar aquelas que aconteceram erros e filtrar por metachain e depois fazer capturar os logs dessas cadeias, tá? Por quê? Nisso aqui, se alguma cadeia esses 65 dias, ela sempre rodou com êxito, ela não entra aqui. Então, eu estou filtrando minhas possibilidades. Então, eu clico aqui em executar e é necessário aguardar alguns minutos para a conclusão do programa. Vai demorar um pouco, pois nós estamos pegando todas as cadeias de processo do sistema que rodaram nesse período. A execução da transação terminou com a lista. Agora, muito importante, nós vamos vir aqui nessa terceira coluna main. Isso significa, quando eu tenho essa marcação, quer dizer que essa cadeia é uma meta chain, é a principal. Se não for uma meta chain, se for uma cadeia única, ela vai estar aqui. Ou se são uma série de cadeias com meta chain, também vai estar aqui. Ou seja, se ela é a principal, isso já elimina redundâncias aqui. Então, basta clicar com o botão direito aqui, definir filtro e aplicar. Ok, agora nós temos a lista das execuções de cadeias que deram pelo menos um erro nesse período. Como vocês podem ver aqui, teremos repetições, porque essa cadeia pode rodar N vezes. Para a gente saber isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a lista distinta de cadeias, para com essa lista nós voltarmos aqui e filtrar. Então, como nós vamos fazer isso? Simplesmente vamos exportar aqui planilha eletrônica.
Será aberta essa lista. Ok. Aqui nós vamos marcar a coluna D, a cadeia, vir em dados, remover duplicatas. Podemos continuar com a seleção atual, remover duplicatas. Tem cabeçalho, ok. Então, das 1.488 linhas, ficaram 217 valores exclusivos, ou seja, a lista distinta de cadeias. Ok, ok. Então, agora nós temos a lista das cadeias, das meta-chains, das cadeias principais que deram pelo menos um erro, um ou mais erros no período. Ok, então basta aqui selecionar todas as linhas, dar um Ctrl C, copiar, ok. O que nós vamos fazer agora? Vim aqui em Selection, esse campo aqui de cima, e agora aqui em Chain ID nós vamos colar aquela lista distintas, vou até marcar aqui, a lista distintas de cadeias. Então eu já dei um Ctrl C lá no Excel, agora eu venho aqui e clico neste botão, 217 cadeias. Ok, que são as meta-chains que deram erro no período. Certo? Agora nós vamos fazer algo diferente. Nós iremos desmarcar. Nós iremos deixar apenas marcado yellow, que é em execução. Então nós vamos pegar esse período, todas as cadeias, e serão mostrados status verde, que é com êxito, e vermelho, porque a gente vai precisar disso para fazer a nossa média. Então agora eu vou executar novamente essa seleção. E aí vai demorar mais um tempo, então eu vou pausar o vídeo e volto quando essa lista estiver pronta. Ok, aguardado alguns minutos, agora nós temos a lista das cadeias, total, de todas as cadeias, aqui nós estamos nessa etapa, log de todas as execuções de cadeias, de todas as cadeias que nós descobrimos na etapa anterior, que ao menos uma vez em 65 dias ela ocorreu erro. E aqui, agora, para efeitos de classificação, vamos selecionar essa coluna cadeia, data e a hora da execução. Vamos classificá-las, clicando neste botão. Ok, após classificar, agora nós vamos modificar o layout, adicionando o contador de erros. Então, eu venho aqui em modificar layout. Tem essa coluna erros. Vou selecionar e clicar nessa seta para a esquerda para colocar no layout. E vou clicar em OK. Note que agora será adicionado aqui no final o erros. Então, quando a cadeia tem êxito, obviamente a quantidade de erros vai ser zero. O que nós vamos fazer agora? E isso daqui a pouco vai fazer todo sentido. Nós vamos selecionar essa coluna erros e nós vamos pedir para calcular a média de erros. Então, nós vamos vir aqui nessa coluna de totalização, eu clico nessa setinha ao lado e vou escolher valor médio. Valor médio. Ok. Será adicionado uma coluna de total com a média. Ok. O que acontece? Nós vamos pedir para compactar, fazer uma agregação por cadeia, e toda aquela cadeia com erro médio maior do que 1 é uma forte candidata a uma cadeia de erros recorrentes. Então vamos lá. Que agora nós vamos clicar em cadeia e nós vamos pedir para subtotalizar por ela. Então clicando neste botão de subtotais. Veio até o fim da página e aqui neste botão comprimir seleção para ser agregado a média por cadeias. Então foi clicado aqui. Então agora eu tenho a totalizar as cadeias e a média de erros. Toda média de erro que é maior ou igual a 1 são cadeias que provavelmente estão com erros recorrentes e merecem ser verificadas, ajustadas ou paradas do escalonamento. Pode ser cadeias obsoletas que não estão mais em uso. Então aqui eu tenho toda essa relação das cadeias. Com essa lista, como foi dito anteriormente, iremos exportar ela. Uma dica aqui para o arquivo ficar mais otimizado na exportação. Primeiro, vamos ocultar todas as colunas que nós não precisamos.
vamos deixar apenas o nome da cadeia e a média de erros. Ok, agora vim em exportar planilha eletrônica. Na exportação, o arquivo virá com a estrutura de tópicos. Nós não precisamos disso, então vem aqui em dados, desagrupar, limpar estrutura de tópicos. Ok. Vamos aplicar um filtro. E iremos filtrar apenas a linha de somatório, que tem uma cor diferente. Ó. Então, botão direito, filtrar, filtrar por cor da célula selecionada. Aqui agora nós temos a lista com erros. Além disso, podemos tirar quando há erro zero. Então, o zero não interessa. Ok. Então, eu copio essa lista para cá. E também classifico pela ordem decrescente de erros. Então, erros do maior para o menor. Ok, aqui temos a lista concluída.